O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios com muito prazer a doutora Vângela Fontinelli Pontes. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1981, pós-graduada em Direito Ambiental, pós-graduada em Gestão Estratégica, pós-graduada em Direito Processual Civil e Processual Penal. Ela é procuradora da Justiça, ela acaba de tomar posse como secretária executiva do DECOM. Doutora Vângela, eu lembro que quando o presidente Obama, na campanha do presidente Obama, ele disse que os Estados Unidos precisavam de engenheiros e não mais de advogados. Mas, de repente, né, aqui no Brasil, talvez a gente ainda precise e de muito advogado, né? E como foi para a senhora escolher essa profissão? Como foi a sua história? De repente, eu vou escolher o que é que eu vou ser quando crescer, né? E entra nesse mundo jurídico. Essa história é uma história bem curiosa na minha vida, porque desde que eu me lembro, eu sempre dizia que iria trabalhar com meu pai. Meu pai era advogado. E eu me vi muitas vezes conversando com ele, interessada na carreira dele. Portanto, eu não me lembro de eu ter pensado em nenhuma outra profissão na minha vida. Então, desde que eu me entendo como um ser que raciocina, que eu sempre pensei em fazer direito, mesmo sem saber o que direito significava. E fui crescendo, fui acompanhando a carreira do meu pai e fui me envolvendo. E acho que escolhi o que realmente estava, acho que até destinado, vamos dizer assim, para mim. É uma paixão? Eu considero que seja, não uma paixão desenfreada, não uma paixão sem razão. Né? Eu tenho uma dedicação muito grande por aquilo que eu faço e sempre trabalhei naquilo que gosto. Nunca trabalhei naquilo que eu nunca consegui desempenhar alguma outra coisa que não fosse absolutamente aquilo que eu gostasse. Quando eu era adolescente, na época da faculdade, eu ensinei inglês, ensinei a criança, mas realmente não era a minha vocação. E aí eu permaneci muito pouco tempo. E já passei a fazer estágios no escritório do meu pai e depois me encontrei com o Ministério Público e realmente não pretendo terminar minha carreira no Ministério Público. Pois é, professora. O Ministério Público é um sacerdócio para o advogado. A senhora conhece alguém do Ministério Público que seja milionário? Ninguém. Ninguém. Todos nós vivemos de salário. Salário que, se nós formos comparar o resto dos salários da grande maioria do povo trabalhador brasileiro, realmente é um salário privilegiado. Mas não dá para ninguém ficar rico, a não ser que alguém tenha herdado alguma coisa ou já tenha ingressado verdadeiramente rico. Mas eu, particularmente, não conheço nenhum colega que tenha essa condição financeira. Já escritório de advocacia, né? Já outro tipo do direito. O direito é uma coisa assim que possibilita um conhecimento absolutamente extraordinário, né? O operador do direito, ele tem que conhecer de filosofia, ele tem que conhecer de sociologia, ele tem que conhecer de antropologia, de psicologia, ele acaba conhecendo uma série de outras profissões que são correlatas que ajudam o operador do direito. Não é isso? É verdade. O profissional do direito, ele tem essa possibilidade de ampliar demais o conhecimento dele, tanto dentro do aspecto técnico, dentro da literatura, como dentro da prática, porque a nossa variação é muito grande. Eu já atuei nas questões criminais, eu já atuei em questões cíveis, em consumidor, em idoso, meio ambiente. Então, eu já tive esse leque de oportunidades. Isso trouxe para mim conhecimento técnico e conhecimento mesmo de pessoa, conhecimento humano, né, de lidar com as pessoas que envolvem toda essa necessidade dessa gama de disciplinas que você citou agora. Pois é, mas quando a gente chega, por exemplo, aqui para a vida prática, essa ajuda, né, que a sua profissão faz, principalmente em relação ao direito do consumidor, ao direito daquela pessoa, quando você fala em consumidor, você não coloca só a pessoa pobre, né? Você coloca todas as pessoas daquele outro lado, né? Esse trabalho é um trabalho difícil, professor? Eu não diria difícil, não é? Eu diria que é um trabalho que você
trabalha bastante, nós temos uma demanda grande, né? Por quê? Porque todos nós somos fornecedores em algum momento das nossas vidas e somos o resto dela consumidores. O senhor que é professor, jornalista, o senhor é fornecedor das disciplinas, é fornecedor da informação. E nesse momento assume essa característica. Mas em todos os outros momentos da sua vida, o senhor é consumidor. O senhor consome bens e serviços. Então, eu não diria que é uma coisa difícil, nem árdua. Ela é uma demanda grande, que hoje, felizmente, está dividida com vários outros órgãos de defesa do consumidor, tanto institucionais, do ponto de vista do poder público, como de alguns da iniciativa civil, né, que ajudam e colaboram muito nessa divisão dessa tarefa, na divisão dessa tarefa. Eu lembro, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, eu fui fazer um curso com a professora, que é a professora Socorro França, ela dava nos hotéis, lembro muito bem, achava interessante porque até então a gente se sentia, o consumidor, uma pessoa totalmente perdido, né? O consumidor e o usuário, né? Do outro lado, eu lembro que nos anos 60, mais ou menos quando surgiu a televisão, que a gente ligava a reclamar, a pessoa mandava trocar de canal. Troca o canal, deixa isso daí. E isso hoje, as pessoas já estão mais conscientes, as empresas, os produtos já pensam duas vezes antes de querer burlar o consumidor e com o advento do Código do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma grande mudança na consciência coletiva das relações de consumo. Essa semana eu recebi a visita de uma empresa de telefonia em que ela me pedia para fazer um levantamento de todas as questões pendentes dentro do DECOM, porque ela queria exatamente solucionar todos os problemas. Ela está passando por uma reforma interna e essa reforma exigia que ela não tivesse pendências ou tivesse o mínimo daquele número, daquela demanda que está assentada nos órgãos de defesa do consumidor do país como um todo. Então, isso significa uma mudança. Hoje, todas as empresas, elas têm preocupações com as suas apresentações. Essa foi uma exigência do Código de Defesa do Consumidor. Então, naturalmente, as demandas que vão sendo vencidas, vão surgindo outras, porque nós temos níveis de especialização. E essa especialização vai justamente fazendo com que nós consigamos progredir na qualidade dos produtos e dos serviços. Como é que o DECOM, por exemplo, ele enxerga aquela pessoa que chega do outro lado do balcão? Ele enxerga com o mesmo olhar do cara que chega no Mercedes conversível e com o cara que vem a pé? Temos que fazer esse olhar de que aquelas pessoas são consumidoras. O que pode distinguir uma pessoa da outra é a necessidade de que ela está passando por aquele momento. Vamos imaginar que uma pessoa que tenha um Mercedes conversível, ela tenha outros carros dentro de casa. E ela pode aguardar o reparo, a troca do veículo, né? Mas uma que só tem um transporte, uma que só tem apenas aquele transporte é para a família, aquele transporte é para um idoso que está necessitado de atendimento ou uma pessoa que tem problema com a deficiência física. Então, essa é a diferença que nós fazemos. Todos são consumidores, mas as necessidades elas são específicas e dentro de peculiaridades que têm que ser observadas por nós na questão do atendimento, inclusive estabelecendo prioridades. E essas coisas têm sido resolvidas com mais rapidez em relação ao que era antigamente? As questões estão chegando a um acordo, digamos assim, com mais facilidade? Olha, nós temos uma estatística recente que diz que 70% da nossa demanda ela foi solucionada satisfatoriamente. Nós lançamos agora o cadastro das reclamações fundamentadas. Esse cadastro é uma obrigação estabelecida pelo próprio Código. É o ranking das empresas que mais... Não é nem... Você consegue divisar aquelas que têm mais reclamações e aquelas que atendem menos ao consumidor, né? Essa empresa de telefonia que eu falei há pouco, ela inclusive foi exatamente foi nos procurar baseada nesse cadastro.